Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Se vem o som do Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz, vamos fazer. Reinar, Senhor Jesus, oh sim, teu poder, teu povo sentirá. É bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, nesse lugar. Glória. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Uma alegria estar com os amados. Louvamos a Deus por esta rica oportunidade e agradecendo também ao pastor presidente pela confiança, pastor vice-presidente, toda a diretoria, os oficiais. Muito bom estar com os senhores nesta noite. Me permita, pastor Ailton Júnior, dizer uma expressão que um dia disse um servo: e a sorte caiu sobre mim para ministrar. Aleluia. A leitura oficial, interessante que Deus, ele sai confirmando, não é? Eu estava em casa e orei também, e a leitura oficial, o evangelista que também pastoreia lá no projeto, apesar de ter conversado com ele, mas eu não acertei com ele onde ele iria ler, não. Livro de Neemias. O Espírito testifica. Aleluia. Capítulo 1, versículo 1 em diante. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimada a fogo. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia. Só para efeito assim de entendimento, porta, existem portas e janelas, para efeito de conhecimento. Eu peguei uma definição sobre porta e diz: abertura com o lado vertical mais comprido e a base ao nível do chão ou de um pavimento que serve de entrada ou saída de um recinto. Eu também peguei uma definição de janela e diz assim: abertura ou vão que proporciona iluminação e ventilação. Agora, a explicação que eu vou dar sobre porta e janela, nós não encontramos assim em dicionário, mas a diferença de porta e janela é que porta se abre por dentro e por fora. Janela só se abre por dentro. Aleluia. Nós vamos falar sobre a porta, ou sobre as portas. As portas de Jerusalém. No mesmo livro de Neemias, no capítulo 3, versículo 1, nós vamos encontrar falando sobre a porta do gado. São 12 portas. E nós vamos discorrer, vamos explicar também sobre essas portas. Apesar de não ser um estudo, mas é uma breve reflexão. Capítulo 3, versículo 1 de Neemias, fala sobre porta do gado.
No capítulo 3, versículo 3, nós vamos encontrar sobre porta do peixe. Capítulo 3, versículo 6, nós vamos encontrar a porta velha. No capítulo 3, versículo 13, nós vamos encontrar a porta do vale. No capítulo 3, versículo 14, nós vamos encontrar a porta do monturo. No capítulo 2, versículo 14 e 3, versículo 15, nós vamos encontrar a porta da fonte. Nós vamos encontrar no capítulo 12, versículo 39, a porta do cárcere. Ainda no capítulo 12 também fala sobre a porta das águas. Nós vamos encontrar a porta dos cavalos no capítulo 3, versículo 28. Vamos encontrar a porta oriental, capítulo 3, versículo 29. A 11ª porta, nós vamos encontrar porta de Mificade, ou da atribuição, Neemias capítulo 3, versículo 31. E vamos encontrar, por fim, a 12ª porta, que é a porta de Efraim, Neemias capítulo 12, versículo 39. A saber, cada palavra tem um significado, ou seja, Deus ele não faz nada aleatoriamente. Quando se diz 3, então nós entendemos que 3, Pai, Filho, Espírito Santo. Nós encontramos quando diz 12, as 12 tribos de Israel. Quando falamos os 3 estavam lá na fornalha de fogo ardente, aí estava o 4º homem. Então tudo tem um significado. Não é assim, não, mas apareceu ali por acaso. Não, não existe por acaso em Deus, na palavra de Deus. Quando nós estamos falando sobre porta, nós estamos falando, ainda aqui falando lá no Velho Testamento, mas nós estamos falando daquele que é, daquele que tem, daquele que pode, daquele que faz, daquele que opera, daquele que é santo. Aleluia. A princípio, eu fiquei meditando sobre portas e entendi assim, 12 portas tem muito a ver com as 12 tribos. Mas quando a gente vai observar, só uma porta tem o nome de uma das tribos. Só a porta de Efraim. As demais não. Mas tem um significado cada porta. Por exemplo, a porta do gado. Essa porta foi uma porta que foi edificada pelo sumo sacerdote. A porta que foi consagrada, essa porta do gado. A porta do peixe. Essa porta do peixe é a porta do crescimento, da reprodução. Veja que Deus vai fazendo, a nomenclatura tem algo a ver. Como, por exemplo, o nome Jacó e Jacob. Então, Jacó quer dizer aquele que agarra, porque ele saiu agarrado no calcanhar. Então, tem muito a ver. Mas vamos lá para as portas. Tem a porta velha. Sempre que falo sobre essa porta velha, eu gosto de parar um pouquinho para meditar e compartilhar. Por que porta velha? Dá a entender assim, uma porta velha então está deteriorada, então essa porta velha está estragada. Não. Essa porta velha, ela fala sobre a história, a tradição falada dos hebreus. O que é a tradição? O que é a história falada? Todos nós temos uma história. Você tem a história de seus ancestrais, eu tenho a história dos meus ancestrais. Quando pergunta, Enoque, seus pais, eu digo assim, do interior. Vieram do interior, meu pai, um homem do campo, que veio para a cidade, que passou a ser caminhoneiro. Então nós temos uma história. Aí quando diz, e o irmão, eu também era caminhoneiro, então tem uma história. Eu passei isso para as minhas filhas. A minha esposa, Simone, ela ensinou para as meninas para pedirem a bênção. Mas ela aprendeu também que deveria pedir a bênção.
ela pedia a bênção aos pais, ou seja, cada um que está aqui aprendeu de seus pais para pedirem a bênção. Quando se levanta, nós no caso que somos evangélicos, a primeira coisa que fazemos é a paz do Senhor, abençoa minha mãe, abençoa meu pai, e isso é maravilhoso. Isso é um ensino que vai passando de pai para filhos. Então, quando se olha essa porta velha traz a tradição de Israel. Enquanto no mundo, nos dias de hoje, estão dizendo assim, não, mas isso daí é negócio meio, me permita, pastor, usar um termo tanto vulgar assim, mas isso é caretice, negócio do pessoal do passado. Não, isso é negócio de Deus, porque Deus quer tudo equilibrado, Deus vai ensinando. Aleluia. Quem despreza esse conceito, quem despreza essa maneira de ser, começa a atrapalhar a sua vida. Quando nós vamos olhando para a porta velha, aí então nós vamos vendo jovens noivando, casando. Quando vemos a porta velha, nós vamos tendo filhos e filhos dos filhos, e Deus cumprindo a palavra nas suas vidas. Isso é a porta velha que ensina. Aleluia. A porta do vale. Temos duas portas aqui, a 4 e a 5, né? A porta do vale e a porta do monturo. Na verdade, essas duas portas, elas têm a mesma função. Uma para tirar o lixo e outra para tirar a sujeira. Por quê? O lixo e a sujeira? Porque Deus ele tem um cuidado tão especial. Deus não quer que fique sujeira. Alguém diz assim,